every single day. I'm gonna make something. Olá pessoal, estamos aqui para gravar esse vídeo especial para vocês, falando um pouquinho sobre Tiradentes, né? Hoje, dia 21 de abril, feriado nacional, é homenagem a esse personagem tão importante da nossa história. Mas quem foi Tiradentes? Na verdade, ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier, nascido na capitania de Minas Gerais, no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Tiradentes tentou a vida com diversas profissões, né? Foi comerciante, foi tropeiro, foi soldado das tropas de Minas Gerais, mas foi como dentista amador que ele se tornou mais conhecido da população, daí também o apelido que ele recebeu de Tiradentes. Tiradentes, apesar de não ser considerado um grande intelectual, era um cara que se interessava pelas questões políticas e econômicas da sua época. Aos poucos, os interesses de Tiradentes foram se divergindo dos acontecimentos da cidade onde ele residia, que era Vila Rica, cidade essa que também era o centro da extração mineradora no Brasil daquela época. Só para lembrar para vocês, o Brasil nesse momento passava por grandes extrações de ouro e existia uma taxa, um imposto que era enviado diretamente para Portugal. Ou seja, das 100 arrobas de ouro extraído no Brasil, o quinto, que significava 20% de tudo que era extraído, era enviado diretamente para a coroa portuguesa. Então esses altos impostos começaram a incomodar tanto Tiradentes quanto alguns intelectuais e principalmente a elite mineira daquele momento. Mas por que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu além dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, né, e pelos excessos dos privilégios que Portugal tinha a partir da extração de ouro no Brasil, principalmente por causa de dois fatores. Primeiro, a influência das ideias iluministas. O iluminismo foi um movimento que aconteceu na Europa, né, e que pregava uma maior liberdade econômica, pregava liberdade, igualdade, fraternidade, maior liberdade política, e era isso também que esses conhecidos como inconfidentes queriam para o Brasil naquele momento, né? Queria se libertar, queria se tornar independente da coroa portuguesa. Segundo, porque Portugal enviou para o Brasil um governador da capitania de Minas Gerais chamado Visconde de Barbacena. Ele veio com dois objetivos. Primeiro, eliminar o contrabando e segundo, cobrar as dívidas desses devedores em relação à coroa portuguesa. Aí a gente começa a entender o seguinte: quem é que mais devia a coroa portuguesa? Justamente essa elite mineradora, né? Então os interesses de Portugal e principalmente as ações do governador da capitania de Minas Gerais começaram a se chocar, e aí esse conflito acabou fazendo com que surgisse aí um grupo que preparava uma ação para tentar tirar do poder o governador de Minas Gerais. Somado a essas questões, havia ainda a possibilidade de Portugal realizar uma derrama na região. E o que seria a derrama? A derrama seria uma cobrança fiscal extra que Portugal realizava porque a capitania não estava conseguindo pagar os seus impostos. Isso porque, a partir de 1760, diminuiu-se a extração de ouro no Brasil. Com isso, a elite e os mineradores não conseguiam mais pagar tantos impostos. Portugal, através da derrama, fazia com que a falta desse pagamento fosse reposta para que se mantivesse também os privilégios da coroa portuguesa. E aí, os inconfidentes começaram a se reunir e se preparar para tentar fazer com que o governador saísse do poder e eles conseguissem declarar a independência de Vila Rica em relação à coroa portuguesa, né? Então, Tiradentes, Tomás Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o próprio Alvarenga Peixoto e o José Silvério dos Reis eram alguns dos líderes desse movimento. Tiradentes ficou conhecido pela sua personalidade forte e era o mais radical, defensor ferrenho do movimento contra a coroa portuguesa e a capitania de Minas Gerais. Desse modo, ele mesmo planejou o assassinato do governador da capitania de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, sendo que um dos participantes do movimento, José Silvério dos Reis, traiu e denunciou ao governador todo o planejamento de tirá-lo do poder. Desse modo, o governador conseguiu desarticular o movimento e aí prendeu todos,
Alguns negaram a participação, sendo Tiradentes o único que assumiu a tentativa de se tornar independente da coroa portuguesa. Desse modo, Tiradentes foi condenado à morte por enforcamento, né? E o seu corpo foi esquartejado e distribuído pela cidade e pela estrada que dava até o Rio de Janeiro. Acredita-se que Tiradentes foi o único a ser morto, primeiro porque realmente teria assumido, o único que teria assumido o movimento contra o governador da capitania. Segundo, para que servisse de exemplo para as demais pessoas ali da sociedade mineira, para que não houvesse mais nenhuma movimentação ou nenhum movimento contra a coroa portuguesa. Tá? A pergunta que fica é: o Tiradentes já se tornara um herói nacional naquele momento? Claro que não. Na verdade, nos períodos seguintes, principalmente após a proclamação da República, que se precisava aí da imagem de alguém relacionado à independência, relacionado à liberdade do Brasil, é que começaram a utilizar a figura do Tiradentes como um herói da nação. Tá? O feriado em si, ele só vai ser criado depois da proclamação da República, já durante o processo de ditadura militar, em 1965, quando é apresentado um projeto para que se homenageasse o Tiradentes como um feriado nacional. E aí o dia escolhido foi justamente o dia da sua morte, dia 21 de abril. É importante para a gente relembrar o papel de Tiradentes na história da nossa nação, mas, mais importante ainda, é a gente entender como é importante alguém acreditar nos seus ideais e estar sempre em busca dos seus sonhos. Essa talvez seja a mensagem mais importante de Tiradentes, que lutou pela independência ali da sua região. Talvez não soubesse que futuramente o Brasil se tornaria independente e com a república nos moldes que nós temos hoje, mas que sem dúvida ele acreditava na independência do seu povo, na justiça social e que acreditava principalmente nos seus sonhos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham relembrado um pouco da história de Tiradentes e que tenham um excepcional feriado.